Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Municípios do Vale do Taquari registram queda de granizo. Polícia Civil divulga a lista atualizada das pessoas que estão desaparecidas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. O bairro Navegantes, em Encantado, é um dos locais mais afetados pela enchente da semana passada. No local, a lama tomou conta das ruas. O cenário aqui é pior ainda porque, como tem muita lama, a gente vê, olha lá no fundo, né, com a força da correnteza, tem uma casa que ficou em cima da outra lá. A gente vai dar um zoom para mostrar para vocês. E ainda, a chuva deve continuar no estado durante o restante da semana. Hoje e amanhã ainda tem previsão de temporais. É agora no Ubra Notícias. As pessoas que moram nas cidades do Vale do Taquari, que foram atingidas pela enchente da semana passada, mal conseguiram limpar as casas e já foram prejudicadas com novos temporais e chuva de granizo. Vamos conferir. Cidades que ainda estão se reconstruindo, casas que ainda estão sendo limpas para a retirada da lama. Essa é a atual situação de alguns municípios que foram afetados pelo ciclone da última semana no Vale do Taquari. Cidades como Lajeado, Arroio do Meio e Mussum voltaram a registrar chuvas fortes e até mesmo queda de granizo. Em Lajeado, o fenômeno durou cerca de 20 minutos. Em Arroio do Meio, o granizo caiu por volta das 10 horas da noite dessa terça-feira. As pedras de gelo tinham um tamanho pequeno. Já em Mussum, a chuva aconteceu mais cedo. Os moradores e voluntários que estavam limpando as casas, os estabelecimentos comerciais e as ruas tiveram os planos atrapalhados por causa do volume pluviométrico. A quarta-feira deve ser marcada por grandes acumulados de chuva no Vale do Taquari. Os números podem chegar a 60 até 80 milímetros. Os acumulados lá naquela região, eles estão entre 40 e 50 milímetros. Ocorreram muitas chuvas, né, pancadas aí ao longo da noite, e essas pancadas acarretaram nesses volumes. Para termos o que nós teremos ao longo do dia? Ao longo do dia nós teremos aí um acumulado entre 60 a 80 milímetros nessa região do Vale do Taquari, mas essa chuva será distribuída em todo o dia, de forma de chuva fraca, às vezes umas pancadas mais moderadas, às vezes umas pancadas mais fortes. Ontem à noite, a Polícia Civil atualizou a lista das pessoas que estão desaparecidas devido às enchentes no Rio Grande do Sul. 9 pessoas ainda seguem sendo procuradas. Após o início da operação Desaparecidos e a checagem das informações de forma mais detalhada, o número de pessoas que ainda não foram encontradas devido às chuvas que atingiram o estado diminuiu para 9. A cidade de Mussum segue sendo a com o maior número de desaparecidos. Na cidade, 4 pessoas ainda não foram encontradas. Seguem desaparecidas Marina Borba, sem idade divulgada, Terezinha Torres da Silva, de 66 anos, desaparecida desde o dia 4 de setembro, Deoclíudes José Zílio, de 93 anos, também desaparecido desde o dia 4 de setembro, e Alciane Bianchi, de 38 anos, que estava prestando auxílio na cidade e desapareceu. Em Lajeado, Ariel Delmo Armani, de 25 anos, está desaparecida desde o dia 5 de setembro. E Carlos André Pereira, que também não teve a identidade divulgada oficialmente, que foi visto pela última vez no dia 4 de setembro. Em Roca Salles, Rodrigo Martins Lopes está desaparecido desde o dia 4 de setembro. Em Encantado, Paulo Lanzini, de 68 anos, desapareceu no dia 5. De acordo com a família, ele foi levado pela enchente. Já em Arroio do Meio, Alexandre Eduardo Macedo de Assis, de 48 anos, desapareceu no dia 5 de setembro. Conforme a família, ele foi visto pela última vez em cima do telhado da casa onde morava, antes de ser levado pelas cheias. A Polícia Civil solicita que a população registre ocorrências sobre novos desaparecimentos ou qualquer informação relevante em qualquer delegacia de polícia do estado, ou então pelo telefone 51 984 44 0606. As fortes chuvas que estão sendo registradas aqui no estado essa semana já aumentou o número de pessoas que tiveram que sair de casa por causa da cheia dos rios. Na fronteira oeste, quase 600 moradores foram afetados pelo alto volume pluviométrico. Vamos conferir.
As regiões Sul, Fronteira Oeste e Vale do Rio Pardo estão sofrendo com as cheias dos rios. Alegrete é o município mais atingido. Mais de 200 pessoas tiveram que sair de casa. 66 delas estão em abrigos. Além disso, o município também registrou queda de granizo. Em Uruguaiana, 73 pessoas precisaram sair das residências. O Rio Uruguai já passou da cota de inundação. Já em Rosário do Sul, mais de 170 moradores ficaram fora de casa. A grande maioria dessas pessoas estão abrigadas no ginásio Ervilhão. Os moradores da região sul do estado também foram prejudicados por causa da chuva que aconteceu entre segunda e a madrugada dessa segunda-feira. Segundo a Defesa Civil, em Rio Grande, mais de 70 pessoas ficaram desabrigadas. Já em Cerrito, município próximo a Rio Grande, 60 pessoas estão fora de casa. No Vale do Rio Pardo, alguns moradores também tiveram que sair das próprias residências. Na cidade de Rio Pardo, mais de 20 pessoas foram retiradas das casas pela Defesa Civil. Mais de 800 pessoas precisaram sair de casa no estado com a chuva dessa semana. Quase 600 moradores somente na região da Fronteira Oeste. Em Encantado, nossa equipe encontrou um cenário bem complicado. No bairro Navegantes, um dos mais afetados, a lama tomou conta das ruas. O município de Encantado também foi bastante prejudicado com toda essa catástrofe. A prefeitura calcula que o prejuízo já passa de R$500 mil. A gente percebe aqui, ó, nesse ponto que a gente está, um dos mais atingidos, muro que acabou indo abaixo. Nesse momento, inclusive, o pessoal da empresa responsável pela energia elétrica está tentando religar alguns pontos aí para o pessoal voltar a ter eletricidade. Mas o que mais chama atenção aqui ainda são as cenas, né? O rastro que tudo isso deixou. Olha aqui essa casa, gente. Chegou a sair do lugar e veio parar nesse ponto aqui, em cima desse muro. Não sobrou nada, a gente olha aqui no interior dela, da residência. Muita lama, foi o que sobrou. Bom, o cenário aqui é pior ainda, porque como tem muita lama, a gente vê, olha lá no fundo, né, com a força da correnteza, tem uma casa que ficou em cima da outra lá. A gente vai dar um zoom para mostrar para vocês. Que loucura, olha, para ver o nível da água para conseguir fazer isso aí, né, tirar a casa do lugar e ela ficar acima de outra residência. Os moradores estão aqui, né, tentando com sacrifício e com a colaboração de todos tirar esse lamaçal todo. Vou conversar com uma moradora agora aqui. Qual que é seu nome? Sinara. Sinara, o dia, a semana, os últimos dias tem sido assim, né? De tentar limpar, tentar tirar essa lama. A tua casa é essa que fica aqui atrás? Sim, essa daí. É essa casa aí. Muita lama ainda? Muita lama. Muita lama. E como é que está sendo agora aqui o trabalho de vocês? Tá bem puxado, né? Cansativo. Só o que eu posso falar, né? Mas vamos em frente, né? Dizer a casa praticamente está quase 50%, né? Para a gente poder já deixar ali para lavar e poder entrar para dentro, né? Tem que ter esse pensamento, né? Tem que ter esse pensamento de otimismo numa hora dessas, mesmo com essa catástrofe toda. Vocês estão aqui vivos, né? Tem pessoas que infelizmente se foram nessa catástrofe, mas tu me falou, 50% da casa, né, ficou para vocês poderem retomar. E a ideia é essa, vocês vão continuar por aqui? A princípio sim, né? Porque não temos outro lugar para ir, né? E como aconteceu isso daí, as casas que eu não moro de aluguel, vai ser complicado, né? De alugar outra, né? Então vamos ficar aqui, seja o que Deus quiser, né? Até o final do ano, o ano que vem. Não vou esperar a próxima enchente, que é o certo que vai vir de novo. Não vai esperar? Não, dessa vez não. Então a ideia é tentar sair daqui e alugar um outro lugar? Alugar em outro lugar. Porque certamente ano que vem... Não digo ano que vem, mas daqui 1 ano e meio por aí, se não, isso não vir agora, né? Com essas chuvas aí que tá para vir, então tá marcando outra enchente, né? Aí eles não querem ter gastos, né? Toda vez aí enchendo eles gastam, a prefeitura gasta, né? Então aí querem botar o povo num lugar onde eles querem. Vão construir casas populares, isso e aquilo. Mas nem todo lugar a gente não quer, tipo, vai morar num pinheirinho aqui, vai morar num lugar longe do centro, porque o centro tem todos os recursos, né? Aqui tu sai aqui no hospital, não dá 10 minutos caminhando.
Bom, a nossa equipe segue aqui na cidade de Encantado. Estamos em outro ponto agora na região central, mas choveu muito. A gente até gravou imagens desse momento. Choveu forte, inclusive nas regiões mais afetadas aqui pela passagem do ciclone. A gente está agora, nesse momento, na prefeitura aqui de Encantado, porque aqui montaram um gabinete de crise do governo, onde o vice-governador vai, a partir de agora, daqui, coordenar ações, né, para atender as famílias, né, atingidas por toda essa catástrofe. A gente pode perceber que segue chovendo agora meio fraco aqui, tudo molhado, né? A calçada aqui molhada. A gente vai entrar agora para mostrar um pouco também desse trabalho que está sendo feito. A movimentação está grande aqui, inclusive da prefeitura, tem pessoal do Exército, pessoal, enfim, de várias áreas aqui, ajudando de alguma forma nesse trabalho. A gente vai conversar também com a Defesa Civil para saber das últimas informações, né, a respeito do trabalho que está sendo feito aqui na cidade. O Roberto Preto está esperando a gente. Roberto, obrigado primeiro por receber a gente aqui, conversar rapidamente. Eu sei que vocês estão correndo. Nesse momento até está acontecendo uma reunião interna do pessoal da Defesa Civil, junto, né, com o prefeito, também com o governador, para alinhar mais alguns detalhes. Mas como é que está nesse momento o trabalho de vocês no dia de hoje aqui em Encantado? A gente teve até no bairro mais afetado ali, a situação é triste, né? É triste. Não, os nossos bairros mais afetados, que atingiu o maior volume de pessoas, que é o Porto 15 e o Navegantes, é um cenário de guerra, né? É desolador. Então, mas assim, a gente está limpando a rua, tem uma máquina que vai limpar a rua, pois que a gente, apesar da ajuda de outros municípios, nós temos máquinas de Quaraí que vieram aqui nos ajudar. É muito distante Quaraí de Encantado, né? Toda a nossa região que não foi atingida, a parte alta, mandou máquinas. Então nós temos que um caminhão, uma máquina recolhendo entulho para liberar vias, melhorar um pouquinho o aspecto. Daí entra um caminhão fazendo a lavar a rua, vai lavar a rua, e aí tem voluntário limpando casa. Então todas essas coisas estão acontecendo. O comando, a organização lá ficou aqui porque naquele momento que foi instalado era o melhor local disponível. Era a única cidade que tinha luz na prefeitura, tinha energia aqui em Encantado, então foi decidido ficar aqui. Depois, estratégico. Depois foi instalado mais um comando avançado em Roca e um em Mussum. Então nós temos uma discussão, vem de manhã, traz a demanda, organiza e vai para o campo trabalhar. A gente está acompanhando a previsão do tempo, né? Inclusive pode chover bastante em Lajeado, né? Que está se prevendo aí por conta desse ciclone que se forma na quarta-feira. Vocês estão, claro, acompanhando, né, toda essa movimentação da meteorologia, e o que tiver que ser feito vai ser feito também. Sim, né? Claro que agora a gente tem alguma recomendação, é o seguinte: se você está bem abrigado, vá para sua casa, limpe ela, espere passar esse alerta, tá? Porque pode acontecer como pode não acontecer o volume estimado. Se esperava um volume, já reduziu o volume de chuva estimado, então já estamos num cenário melhor, né? Pode se concretizar, mas assim, a orientação é: se você está num lugar bem abrigado, fique onde está. Deixe passar o alerta que vence no dia 14, né? Até lá fique onde você está. Nós estávamos inclusive ali na região Navegantes, né? Bairro mais afetado. Nos chamou a atenção realmente o excesso de lama, muito difícil, né? Que entrou, invadiu muitas casas ali, que é muito próximo. Mas eu percebi também profissionais da rede de energia elétrica, por exemplo, já religando alguns postes, algumas pessoas falando que já tinha voltado a água ali para algumas regiões, ou seja, esses serviços essenciais, acho que nesse momento ainda é esse o objetivo de vocês, retomar esses serviços essenciais onde ainda não tem, né? Exatamente. A RGE só não ligou energia em algumas casas porque existe algum risco ainda. E não existe solicitação. Então, assim, as pessoas que têm falta de energia têm que se dirigir ao agente da RGE de Encantado e fazer a solicitação de religação. Tem até um cachorrinho aqui, ó, que a gente estava fazendo um carinho e tal, ó, no meio aqui, né, de toda essa situação triste, ó. E eu fiquei sabendo agora há pouco que esse Cusco aqui foi deixado, infelizmente, né, depois que o pessoal viu que estava tudo ficando feia a situação, né, o nível da água subindo, a moradora teve que deixar o cachorrinho. Ele está aqui agora sendo ajudado pelos moradores, quem consegue ajuda, enfim, e o pessoal está tentando, né, alimentar ele do jeito que dá, enfim, situações que a gente vai vendo aqui no decorrer que a gente caminha. Mas lembra que eu estava lá na outra esquina? Agora eu estou aqui nesse outro ponto, onde, lembra que eu falei da casa? Olha só onde é que foi parar a casa, ó. Lá em cima, a casa azul,
Por que eu falei daquela esquina? Porque essa casa ficava lá, né? Do outro lado da rua, a força da correnteza trouxe pra cá. O Laírson, que tá com a gente agora aqui, não tinha ideia, né? Na hora tu já tinha saído da tua casa na hora? Já tinha saído de casa, sim. Aí a proporção de água foi tão forte ali que arrancou lá de cima da casa do meu pai, da esquina, e trouxe aqui em cima da casa do parceiro nosso aí. E aí, quando tu voltou aqui pro bairro e tu viu a tua casa em cima de outra, o que tu pensou? Rapaz, não tem nem explicação, não consigo nem falar no momento. E essa chuva forte aqui, ou sempre que volta a chover, o que representa para vocês? Já é mais uma dificuldade, né? É, bastante. Hã? Sempre ameaça pra gente, a gente fica sempre com o pé atrás, sempre, que é muita água pegando direto, a gente fica com medo, né, de tudo. E tudo que acontecendo aqui com o nosso bairro, desse lixarama, dessa reciclagem do lado que não poderia, como na Cidade Encantada o prefeito autorizou ele a deixar aqui, aconteceu estragando os moradores aqui. Quebrou muito o telhado, morador chorando aqui, ó. Esse foi entrar dentro da casa aqui, não conseguiu entrar, teve que pegar uma faquinha e cortar as fitas. Porque o cara estava apavorado com a casa dele, esse jeito, parece um carnaval, uma coisa que não poderia acontecer. A 29ª Semana Farroupilha de Canoas começou. Vai ser entre os dias 13 e 20 de setembro, a partir das 9 horas da manhã, no Parque Eduardo Gomes, no bairro Fátima. Com entrada gratuita, a programação vai contar com rodeio, atividades campeiras e shows dos grupos Tchê Guri, Tchê Barbaridade, Alma Galdéria e Os Monarcas. A programação completa está no site da Prefeitura de Canoas. A chuva no Rio Grande do Sul já causou vários prejuízos, só que ela não deve abandonar o estado nos próximos dias. Hoje e amanhã ainda tem previsão de temporais. Nossa equipe conversou com o meteorologista e vai trazer os detalhes agora. O mês de setembro tem registrado grandes volumes de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Várias regiões foram afetadas por temporais, queda de granizo e ventos fortes. Só que a chuva ainda deve permanecer no estado. Lucas Fagundes, meteorologista da Sala de Situação da Defesa Civil, comentou sobre a previsão de mais temporais. A quarta-feira hoje ela deve ser marcada com as chuvas ainda, os temporais, em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul. Temporais esses que podem vir com eventual queda de granizo, como a gente já viu aí durante a noite, a madrugada, alguns relatos, principalmente Santa Maria, Santiago. E essas chuvas, elas devem, além dos temporais, essas chuvas elas devem ficar com acumulados elevados. Esses acumulados, eles devem variar aí entre 60 a 80 milímetros e pontualmente na metade sul, podendo chegar até os 120, 130 milímetros, tá? Ao longo desta quarta-feira. Ao longo da quinta-feira, a quinta-feira ela deve ter ainda alguns temporais muito isolados, mas a chuva ela deve ficar muito mais restrita à faixa leste. A partir da sexta-feira, o tempo firme começa a retornar para algumas regiões do estado. E ao longo da sexta-feira a chuva deve ficar muito mais para o nordeste do estado, de maneira fraca, região metropolitana, mais faixa litoral, e já melhorando o tempo na metade oeste do estado, a parte ali da Uruguaiana, Santiago, Cruz Alta, todos esses municípios eles já devem ter o retorno de um tempo estável ao longo da sexta-feira. No sábado e no domingo, a previsão de tempo firme para todo o Rio Grande do Sul. As temperaturas ficam um pouco mais baixas no sábado. A Serra Gaúcha pode registrar geada. Já no domingo, as máximas ficam um pouco mais altas, principalmente na fronteira oeste. Setembro vai ser o mês mais chuvoso e instável. Todo esse setembro deve ser marcado por essas instabilidades, né? Por esse tempo mais severo, por esses volumes mais intensos de chuva. Tanto é que muitos municípios com essas chuvas já bateram até a normal climatológica para o mês de setembro, né? Chuvas essas volumosas que andam ocorrendo.
Ok, deve retornar o tempo estável no domingo, mas no domingo à noite, segunda-feira, nós já poderemos ter até o retorno das instabilidades pelo oeste do estado. Então, sim, todo setembro deve ser marcado por essas instabilidades, às vezes, e aí melhora o tempo, voltam as instabilidades com eventual queda de granizo, rajadas de vento e chuvas. O fenômeno natural aconteceu 5 vezes nos últimos 3 meses no Rio Grande do Sul. O climatologista Carlos Nobre explicou o porquê desses eventos climáticos estarem acontecendo. Quando há um fenômeno El Niño, principalmente quando é um El Niño forte, está havendo um fenômeno El Niño no Oceano Pacífico Equatorial, centro-leste do Oceano Pacífico, as águas estão mais quentes, e aí você gera muita chuva ali naquela região do Pacífico, esse é El Niño. O que o El Niño faz? O El Niño, ele modifica a circulação atmosférica e ele aumenta a velocidade do que a gente chama o jato subtropical. Se você subir aí em cima do Rio Grande do Sul a 10, 12 quilômetros, você tem um jato, você tem uma corrente de vento muito forte. Quando você tem o El Niño forte, esse jato fica mais forte, e esse jato mais forte, ele faz com que as frentes frias fiquem mais estacionadas no sul do Brasil, parte da Argentina, Uruguai, Paraguai, e acelera muito as chuvas, acelera também a intensidade dos ciclones extratropicais. Logo mais, às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá!